Em um dos momentos mais grandiosos do universo Star Wars, Hayden Christensen retorna como Anakin Skywalker perante sua padawan, Ahsoka Tano, para enfim terminar o seu treinamento. Esse momento gerou muita dúvida, muitas divergências em relação ao que estava realmente acontecendo, e nesse vídeo aqui eu vou dar a minha interpretação. Eu já sei todas as contestações que existem em relação aos pontos de vista que estão rolando aí na internet, mas eu tenho aqui um ponto bem específico de como tudo aconteceu ali e de por que aquele Anakin estava perante Ahsoka naquele momento. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, vamos para mais um vídeo do universo de Star Wars para falar ainda de Ahsoka, fantástica Ahsoka, que nunca, em hipótese nenhuma, tem como a gente passar a semana inteira fazendo só o vídeo de análise do episódio. A Ahsoka cada vez mais nos entrega momentos impressionantes e, gera também conteúdo maravilhoso pra gente continuar discutindo, teorizando e analisando cada coisinha, e dessa vez, um dos momentos mais grandiosos do universo Star Wars, o retorno de Hayden Christensen para finalmente terminar o treinamento de Ahsoka Tano. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo se gostarem do conteúdo, é claro, e se vocês discordarem do meu ponto de vista, vamos conversar nos comentários, mas sempre de forma respeitosa, tá? Você tem uma opinião, talvez eu te convença de mudá-la com os argumentos que eu trouxe aqui, talvez não, mas aí a gente pode também conversar nos comentários pra gente chegar a um ponto legal. O mais fantástico da força e da forma com que Dave Filoni usa isso é de que a força ela é muito subjetiva. O jeito que ela funciona, a forma com que ela impacta nos outros personagens, a forma com que os usuários da força vivem ao longo dos anos, mesmo pós-morte e tudo mais, isso é tudo fantástico, e por isso também que causa esses diferentes pontos de vista, todos eles com fortes argumentos. Bom, bora aqui falar disso, primeiro começando pelo lugar onde Ahsoka estava quando ela encontrou Anakin, o Mundo Entre Mundos. Muita gente, depois desse episódio 5, deve ter achado que não era o Mundo Entre Mundos ali. Eu vi um pessoal falando, não, nem era o Mundo Entre Mundos, era outra coisa, não sei o que, mas não. É o Mundo Entre Mundos, sim. O Mundo Entre Mundos que a gente conheceu em Rebels era uma coisa, e aqui é um pouquinho diferente, visualmente falando, e também da forma com que ele funcionou, nesse caso específico, para Ahsoka. E para falar um pouquinho mais do Mundo Entre Mundos, eu vou deixar para vocês esse trechinho da fala do Dave Filoni em relação a como funciona esse reino da força. I don't know how real it actually is. I don't want to define that for people anyway, but it's not this place of gateways and doorways that you just go in and out of. Now, Ezra can pull Ahsoka into that world, but remember, she's smart enough to know that she can't leave that world through his door. She'll be destroying the natural balance and order of things. She has to go back from where she came. It's more like what the wolf tells Ezra. It's more about knowledge. Knowledge that you can use for your benefit of good, or knowledge that will lead to destruction. That's what it's about. But it's not my intention that it be this ability to walk through into somebody else's world. Um ponto importante disso tudo que o Filoni falou agora é que o Mundo Entre Mundos é principalmente para busca de conhecimento, e esses usuários da força usarão esse conhecimento da forma com que eles acharem melhor, para o bem ou para o mal. Então aqui é o princípio básico que nós temos. A Ahsoka entrou no Mundo Entre Mundos para finalmente completar o seu treinamento, para finalmente encontrar esse conhecimento que restava para ela. Ela lidando com muitos e muitos conflitos, como eu já disse no vídeo de análise desse episódio, chegou de uma vez por todas para encerrar esses conflitos, para que ela possa finalmente alcançar o ápice, principalmente psicológico disso tudo, não ter mais esse conflito interno que vinha assustando ela desde Clone Wars, há muito tempo neste universo. Bom, primeiro de tudo vamos falar um pouquinho dos conflitos da Ahsoka, qual era a luta dela nesse momento. As coisas que ela mais se culpa, as coisas que mais mexem com ela internamente são o medo dela falhar com a Sabine da forma que ela acredita que ela falhou com o Anakin. Então ela acha que ela ter abandonado o Anakin foi crucial para que ele se tornasse o Vader. E um outro ponto bastante importante aqui é o medo dela de ser tão igual ao Anakin que ela também vai sucumbir ao lado sombrio. Então ela chega no Mundo Entre Mundos e encontra o seu antigo mestre com esses conflitos internos. O medo de ser tão igual a ele que ela vai ter o mesmo destino que ele, e também a culpa por ela se achar responsável por ele ter se tornado esse que é o maior vilão da galáxia. E a última lição que este Anakin tem para ela é de encerrar esses conflitos. E na minha opinião, esse Anakin é um ser materializado através das memórias e do conhecimento que a Ahsoka tem sobre ele. Não são só as memórias de coisas que eles viveram juntos, mas também de coisas que
ficaram na cabeça da Ahsoka da forma com que o Anakin se transforma em Vader. A gente lembra que em Rebels ela tá pensando ali e ela sente o Anakin falando nas costas dela: por que você me abandonou? Você não viu o que eu me tornei? Nessa cena aí que tem a transição dele como Anakin e como Vader. Inclusive na luta dela em Rebels contra o Darth Vader, quando ela destrói uma parte do capacete do Vader, ela escuta a voz dos dois, ela vira e fala Anakin, e aí ela completa: dessa vez eu não vou te abandonar. Então ela está disposta a morrer junto com ele. É nesse momento que o Ezra puxa ela pro mundo entre mundos e acaba salvando a Ahsoka. Então, estes são os principais conflitos dela, e essa é a lição que o Anakin, que está na frente dela, tem que ajudá-la a resolver. A Ahsoka, nesse momento, ela estava muito parecida com o Anakin, repetindo falas dele no treinamento da Sabine, repetindo movimentos dele nos seus enfrentamentos, e isso tudo de forma meio que involuntária. Então, cada vez mais, ela vai, tipo, putz, eu sou realmente parecida com ele, será que eu vou ter o mesmo destino? Quando Baylan joga tudo aquilo na cara dela, você e seu mestre só conhecem destruição, você é igualzinho a ele e tudo mais, esse conflito nela vai aumentando. Your legacy, like your masters, was one of death and destruction. Então nesse momento, como eu já falei também em outros vídeos, é o momento mais vulnerável da Ahsoka em relação a esse medo dela de sucumbir ao lado sombrio, né? E quando ela chega para treinar com Anakin, essa última lição é ela escolher vida ou morte. O Anakin teve essa escolha quando ele teve o Conde Dooku perante a ele ali completamente desarmado. Ele escolheu a morte, ele matou o Dooku e aí ele começou a trilhar o caminho para se tornar o Vader. E aqui ela lidará com essa situação, uma situação parecida, para ter a mesma oportunidade de escolha que o Anakin teve. Quando ele teve essa escolha, ele escolheu a morte e agora vai ser a vez dela ser testada nisso tudo. E aí nós começamos aquele show de referência em Rebels com a Ahsoka criança, primeiro que tá de parabéns a Ariana Greenblatt, que foi a intérprete da Ahsoka aí, e é muito bom ver tudo isso acontecendo de novo. Só que se na primeira vez, lá no vídeo de análise eu falei que era um fanservice que funciona na trama, mas que tinha mais uma missão de tocar a gente ali, quem assistiu o Clone Wars e tudo mais, agora eu vou me retificar um pouquinho, porque essas cenas elas são cruciais justamente para a Ahsoka lidar com esse conflito dela. Então, primeiro de tudo, ela entra na Guerra dos Clones, nas primeiras missões dela com o Anakin, e ela se lembra de que ela, como uma jovem padawan lá bem novinha, tinha pensamentos muito diferentes dos Anakin. Ela reagia às mortes dos clones de uma forma muito distinta às reações do Anakin. Isso ao longo do tempo, com toda a convivência que eles tiveram, por ela ter sido forjada em guerra para ser uma guerreira, foi se perdendo aos poucos e ela acabou esquecendo. Só que agora, a primeira dessas lições, da lição final, da prova final da Ahsoka, é dela se lembrar quem ela era antes do Anakin, né? E aí, quando ela tem aquela conversa com o Anakin no meio da Guerra dos Clones, ela vai lembrando de toda essa situação, quando ele caminha, que tem aquela que é uma das cenas mais fantásticas, sem dúvida nenhuma, do universo Star Wars, que ela vê o Anakin indo pra longe na fumaça, e ele tem um flash de Vader ali. Na minha interpretação, ela estava vendo que o Anakin tinha resquícios bem pequenos que fossem de alguém que poderia ir para esse lado antes mesmo dela ter qualquer influência sobre ele. Então, na época que ela era uma jovem padawan que confiava plenamente em seu mestre, que estava aprendendo ali até essa relação de irmão com ele, ela nunca imaginou, ela nunca cogitou que o Anakin um dia poderia sucumbir ao lado sombrio, né? Ela sempre teve plena confiança nele, e por isso também que ela não pensou muito na hora de sair da ordem e tudo mais. Só que quando ele sucumbe, ela, que nunca achou que ele fosse fazer isso, se sente culpada. E aí quando ela está no momento revisitando a Guerra dos Clones e vê algumas falas do Anakin, ela discordando com ele da guerra, e ele fala que a guerra é assim mesmo, não sei o que. Quando ele tá indo pra frente, pra batalha, e ela fica parada ali meio surpresa com o que ela acabou de ouvir, com o que ela acabou de lembrar, na verdade, ela vê que ele já tinha resquícios mínimos que fossem de alguém que poderia sim se tornar este que é um dos seres mais violentos da galáxia, o Darth Vader. Então essas transições é pra Ahsoka ver que, mano, não tem nada a ver com você. Não foi você a culpada por ele virar o Vader. O Vader já estava lá dentro faz muito tempo, desde o comecinho. Só que você não percebeu naquela época porque você nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Agora, já sabendo o que aconteceu, você vai entendendo aos poucos por que isso tudo tá rolando.
E aí depois ela chega no Purgo de Mandalore, numa outra situação, uma situação que o Anakin não estava, só que aí ela lembra de ele falando pra ela que ela foi forjada não pra ser um soldado da paz, como os Jedi deveriam ser, mas pra ser uma guerreira. Ela foi forjada no meio da guerra, então o treinamento dela foi diferente. O Anakin, ele nasceu se afeiçoando com tudo isso, né? Aprendendo a se acostumar com essa situação. A Ahsoka já nasceu no meio disso, o Anakin nasceu numa transição ali, e o Obi-Wan foi treinando ele para essas coisas, mas o Anakin ele já tinha também essa ferocidade, essa vontade sempre de se mostrar o mais poderoso e tudo mais. A Ahsoka, ela teve que ser treinada para a guerra, mas ela não era esse tipo de Jedi. Ela acabou se tornando porque necessitava isso. E aí no Purgo de Mandalore, nós temos ela vendo que ela se tornou bastante parecida com o Anakin também, e falando com ele em um momento onde ele não estava, né? Então é bem legal essas falas dele, eu não estava aqui, essa hora a gente já tinha se separado e tudo mais. E um ponto aqui, meio off-topic aqui, mas que é bem interessante da gente lembrar, é que essa Ahsoka desse tamanho aí tancou o Darth Maul, tá bom? Então a Ahsoka, ela é brabíssima já desde pequena. Uma outra coisa aqui bem importante é que, de novo, são as memórias da Ahsoka, na minha opinião, materializadas ali no Anakin. E ele sempre dando essas lições pra ela e sempre sendo aquilo que ela está enfrentando. Então vamos supor, a Rey, em certo momento, ela enfrenta uma versão sombria dela, né? E temos diversos Jedi que enfrentam ali os seus medos dessa forma. E a forma da Ahsoka enfrentar é da pessoa que ela mais amou em todo mundo, era no formato ali do Anakin Skywalker. O responsável por todos os conflitos internos que ela tem é o Anakin, a pessoa que ela se culpa de não ter ajudado, a pessoa que ela acha que pode ser tão igual a ela que ela vai ficar do mal também, né? Então é muito bom que os medos da Ahsoka, eles se materializaram em forma de Anakin. E ele tá lá pra ela justamente por tudo isso. Eu sei que tem um pessoal falando de uma frase que o Anakin fala, que o Vader fala com o Luke, né? E aqui ele cita pra Ahsoka, e a Ahsoka não teria como saber disso, mas eu já chego nessa parte daqui a pouco. Vamos primeiro manter o raciocínio aqui. Então a Ahsoka vê que chegou um momento que ela teve que tomar as próprias decisões, que as decisões dela foram muito moldadas por tudo que ela aprendeu com o Anakin e por ela estar em tempos de guerras imediatas, né? Então ela precisava agir daquela forma porque não tinha como ela fazer outra coisa. Era uma guerra que estava tomando a galáxia inteira, a ascensão do Império. Então a Ahsoka vai percebendo que ela tem as próprias experiências, que ela tem também as próprias opiniões e que ela e o Anakin são diferentes, né? Por mais que eles tenham seguido caminhos iguais, por mais que ele tenha ensinado muito pra ela, eles ainda são diferentes. Ela faz parte de um legado que vem lá do Conde Dooku, depois do Qui-Gon, depois do Obi-Wan, depois do Anakin, chegou nela e vai ser passado pra Sabine, né? É um legado gigantesco, só que cada um escreveu a sua própria história, né? Cada um deles teve o seu próprio jeito de agir. Não é que você vai seguindo uma linha. O Dooku foi pra um lado, o Qui-Gon não, o Obi-Wan não, o Anakin foi pra um lado, a Ahsoka não precisa ir, né? Então é bem legal da gente ver a Ahsoka percebendo tudo isso da melhor maneira possível, com essas referências claríssimas, nítidas e perfeitas a Clone Wars. E aí chegou a hora da decisão. Depois que eles retornam ao mundo entre mundos, a Ahsoka tem a sua última prova, o momento onde ela enfrentará todos os seus medos materializados ali em Anakin Skywalker, aquele que é o responsável indiretamente ou diretamente por todos esses conflitos, e ela tá encarando o Anakin que ela amou e o Anakin que ela sempre temeu se tornar. Então é muito bom que ela chega na hora da decisão, na hora da vida ou da morte. Então quando eles estão lutando, ela tem a chance do golpe final, e quando o sabre fica no rosto dela nessa imagem que vocês estão vendo aí, é o momento, essa é a hora. Se ela mata ele, ela seguiria o mesmo caminho que ele seguiu quando escolheu matar o Conde Dooku. E ela confirmaria todos aqueles medos dela ser tão igual a Anakin, que ela tomaria a mesma decisão que ele tomou neste momento de escolha única, vida ou morte. Só que ela escolhe a vida, e depois disso, depois desse momento ápice onde o Anakin completamente do lado sombrio ali estava perante ela com olhos vermelhos, com uma sede de sangue absurda, querendo que ela veja a real ameaça ali na frente dela, tudo aquilo que ela sempre temeu, tudo aquilo que ela sempre se martirizou por conta das decisões antigas dela, acaba. E neste momento o Anakin, lado sombrio, o Anakin Vader, retorna para o Anakin que a Ahsoka sempre amou. E tem um momento muito legal aqui que nós vemos a voz do James Earl Jones, que é o dublador do Darth Vader, junto com a voz do Hayden Christensen. You lack conviction. Algo que acontece também em Rebels, quando ela parte a máscara do Anakin no meio. Então sempre são essas referências, mas aqui a parada é outra. I won't fight you.
heard that before. Em relação a esse momento aí, o que eu tenho a dizer é que a Ahsoka, ela passou um tempo com o Luke, certo? Eles se conhecem, então é normal que eles tenham trocado figurinha em relação ao Vader. Ah, mas o Luke não ia falar palavra por palavra dos diálogos que ele teve. Não, não precisa, né? Ela pode ver isso. A gente viu o Luke no treinamento dele com o Grogu, vendo as memórias passadas do Grogu. A forma deles mostrarem as experiências deles dois com o Anakin pode ter sido essa também, né? De um acessando as memórias do outro para conhecer mais o Anakin. Ali estavam as duas pessoas que mais conheciam o Anakin na galáxia toda, e elas estavam ali tentando conhecer ainda mais ele. Então todo esse conhecimento que o Luke tinha do Anakin pode ter vindo a Ahsoka, e o conhecimento que a Ahsoka teve também pode ter passado pro Luke. Então eu não duvido que eles tenham tido sim algum tipo de conversa, algum tipo de experiência desse tipo para que os dois pudessem conhecer ainda mais a pessoa que eles tanto amaram, né? Então eu acho que isso daí é uma possibilidade bem grande também. Só que há uma outra possibilidade que também é bem legal. A gente está no mundo entre mundos, um local conectado pela força que liga passado, presente e futuro. Todos os tempos acontecem no mesmo lugar. Nós temos, quando o Ezra está lá, diversas vozes ressoando no além. Então são vozes que ele conhecia, são vozes que ele não conhecia. São algumas coisas se misturando ali, e todas essas energias estavam ali de certa forma. Obi-Wan, Qui-Gon, Yoda, todo mundo. E aqui, no momento em que a Ahsoka está enfrentando esse Anakin materializado pelas memórias dela, pode ser que um pouco desses resquícios de Anakin e de Vader que estavam flutuando aí no mundo entre mundos, algo bastante subjetivo também e bem difícil da gente realmente compreender de fato, pode ter entrado ali no Vader e ter realmente, vamos provar essa menina direito, né? Se ela tá aqui pra ser provada, ela vai realmente correr o risco de morte. E o Vader ter chegado no Anakin de certa forma, nessa memória que a Ahsoka tem do Anakin, ou até uma tentativa última do lado sombrio de tentar uma vitória, de corromper o Anakin mais uma vez e dessa forma fazê-lo matar a Ahsoka de fato, né? Mas, na minha visão, a maior parte, 90% disso tudo era tudo que a Ahsoka tinha do Anakin dentro dela, materializado ali na forma de Anakin mesmo. Já em relação ao Jacen escutar a Ahsoka, eu já falei isso no vídeo de análise que eu soltei logo depois de ver o episódio, e a minha opinião em relação a tudo aquilo não mudou. O mundo entre mundos é um mundo conectado, é um reinado, né, um domínio conectado pela força, né, algo muito ligado à força e aos usuários da força. Então quanto mais sensível à força você for, mais você vai ter uma relação próxima do mundo entre mundos. Então, enquanto a Ahsoka estava enfrentando o Anakin dentro do mundo entre mundos, baseado em tudo que ela conheceu dele e baseado na relação dela com a força para ela estar ali no mundo entre mundos, o Jacen conseguia ouvir tudo aquilo pela relação dele mesmo com a força. Ele é uma criança extremamente sensitiva. Ele tem habilidades, como o João perfeitamente disse. Ele é filho do Jedi, Kanan Jarrus. Então, ele ouvir isso tudo no mundo entre mundos ali é por conta da relação dele com a força, algo que está acontecendo fisicamente muito próximo dali, né? Se a Ahsoka entrou no mundo entre mundos através da memória dela, num momento de coma, digamos assim, que ela estava ali, entre vida ou morte realmente, fisicamente estando próxima a ele, só que dentro da água, apagada, sem fazer nada, a situação está acontecendo próximo ali, né? Então ele conseguiria sim ter essa reação de ouvir isso tudo. E quando a Hera chega perto e também escuta, aí é outra coisa que a Ahsoka mesmo já falou, todos os seres tem a força correndo neles. Alguns com mais facilidade, como o Jacen, que ouviu sem fazer esforço nenhum, né? Ele concentrou um pouquinho, já começou a ouvir. E a Hera, que chegou ali, não tem essa relação com a força de poder se tornar uma Jedi, alguma coisa do tipo, nada disso, ela nunca demonstrou nada, só que ela também parecia estar ouvindo, mas depois de muito se concentrar, depois de estar perto do filho sensitivo a tudo isso, e depois de focar a atenção nessa situação, ela também conseguiu ouvir. Essa luta não estava acontecendo fisicamente no mundo em que eles estavam, estava acontecendo em outro plano, seja ela do mundo entre mundos, na cabeça da Ahsoka, qualquer lugar. Eles não estavam de fato lutando ali para a Hera ter ouvido, né? Então ela escutar isso também mostra que a força flui por ali de uma forma natural. Não só o Jacen escutaria, ele escutaria da forma mais fácil, mais rápida entre todos ali, mas com um esforço, com um foco ali bem nisso.
outras pessoas, outros seres também poderiam ouvir. Então essas são as minhas explicações em relação a essas maiores dúvidas. E aí depois que a Ahsoka termina esse treinamento, ela escolhe a vida e todo o lado sombrio do Anakin some, o que estava sumindo eram as dúvidas dela em relação a ela ser igual a Anakin, a ponto de se tornar também um ser sombrio. Então naquele momento em que o Anakin redimido está perante a ela, também é uma homenagem muito legal ao personagem, mas para Ahsoka significa que ela está redimida, que ela acabou com todos os conflitos dela. Ela agora sabe exatamente quem ela é. E por isso, quando ela volta, quando ela acorda ali já junto com o Jacen, com a Hera e tudo mais, ela tá muito mais leve nos diálogos, na forma dela se mover. Ela ficava sempre com o braço cruzado, ela sempre pensava muito em todas as decisões que ela tinha que tomar. Ela sempre era muito rígida com a Sabine, só que depois disso ela tá mais leve. Ela tá mais leve com o Huyang, com a Hera, com o Jacen, com o ambiente e com si própria. Por quê? Porque ela acabou com esses conflitos, ela acabou com os medos que ela tinha neste último treinamento, nessa última lição que ela tirou do Anakin, sem ser de fato o Anakin ali. Não era um fantasma da força que estava fisicamente mais materializado porque ele estava no mundo entre mundos. Não, não era. Né? A gente não tem nenhuma evidência de que o fantasma da força pode ter aquela relação física, né? Eles cruzaram os sabres ali, eles se enfrentaram, a Ahsoka chutou o rosto do Anakin. Então era um ser ali materializado fisicamente para ela e não é o Anakin. Ele não estava falando como o Anakin Skywalker 100%. Ele estava falando como o Anakin Skywalker que a Ahsoka conheceu, que também é muito próximo do Anakin, então por isso pode gerar essa confusão, mas não era plenamente ele, não era o fantasma da força dele. Essa diferença de materialização para mim é muito clara e a gente não tem exemplos de fantasma da força dentro do mundo entre mundos. A gente tem exemplo dessas energias, dessas vozes correndo por aí, mas não de um fantasma que pode se materializar de alguém redimido, né, do Anakin depois da redenção, naquele momento exato, voltando como um fantasma da força para encerrar o treinamento da Ahsoka. Isso daí, gente, eu nem cheguei perto de cogitar porque eu acho realmente muito absurdo, sabe? Uma explicação bem sem pé nem cabeça. Toda essa transformação a gente vê não só nesse comportamento mais leve da Ahsoka, mas também visualmente nas roupas dela. Ela abandona aquela skin cinza que ela estava usando desde o começo da série para uma nova skin, uma skin completamente branca. Ahsoka, a branca, assim como Gandalf o branco, é extremamente real. Eu fiz uma thread lá no Twitter e eu encerrei exatamente dessa forma, com esse paralelo de transformação de cores, né? Apenas de cores, tá, gente? Calma. Dela com o Gandalf, de cinza para branco. E o cinza aqui no universo Star Wars significa também aquele usuário da força que vai muito para esses lados, né? Os Jedi cinza, Jedi sombrios aí, eles são esses seres, usuários da força, que perambulam entre os dois lados. E no momento em que a Ahsoka retorna, ela retorna com essa skin branca. Então é o Filoni mostrando pra gente visualmente, pra ninguém ter dúvida, que agora a Ahsoka voltou a ser quem ela sempre sonhou em ser lá no comecinho, quando ela começou a ter o contato com Anakin, aquela idealista que se preocupava com todas as vidas, que queria salvar todo mundo, que não foi criada para ser um soldado, mas sim um guerreiro da paz. Ela foi criada em tempos de guerra e acabou se desvirtuando do seu verdadeiro caminho, da sua verdadeira essência. Mas depois dela ter essa última lição com o seu antigo mestre, com tudo o que ela tinha do seu antigo mestre dentro de si, ela limpa seus conflitos, ela lembra da sua essência, ela vê que ela tem a sua própria ideia, ela tem o seu próprio idealismo, ela tem o seu próprio caminho a trilhar. A Ahsoka não tem mais conflitos. A Ahsoka agora finalmente sabe quem ela é e sabe o que tem que fazer. Ela sabe também que não corre risco nenhum de se tornar alguém do lado sombrio, de sucumbir a essas tentações, porque agora ela já lidou com todos os seus medos. Depois disso, a gente tem ainda uma bela referência a Tales of the Jedi, que é o primeiro momento onde a Ahsoka demonstra a força, né? Onde ela mostra as suas habilidades, quando ela impede um tigre de matá-la e torna esse tigre pacífico. O tigre leva ela até a vila dela de volta, e aqui ela faz isso com os Purrgil, sempre com um sorriso no rosto. Agora a Ahsoka tá sorrindo à toa, ela tá falando de forma leve, ela sabe o que ela vai fazer e ela tem muita calma para isso. Muito diferente da Ahsoka que entrou nesse mundo entre mundos, uma Ahsoka rígida, com conflitos, muitos conflitos, com medo e com alguns pequenos momentos também de raiva. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte aqui, se inscreve no canal e lembre-se, comentem aí as coisas que vocês não concordam pra gente dialogar e tentar chegar a uma conclusão. Como eu disse, o mundo entre mundos, como o Filoni falou, é muito subjetivo. A forma como a força funciona também. Então é muito legal a gente colocar os nossos pontos aqui, teorizar sobre tudo isso para chegar em alguma explicação que faça sentido. É isso, pessoal. Muito
muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.